Esse ano não está começando. Estamos aí no 12º dia desse ano. E a gente fica imaginando tudo que vai acontecer, não é? Por natureza, nós seres humanos, a gente nunca fica pensando quase sempre no agora. O pastor Marcos tem falado muito sobre a gente viver o momento presente, o momento de agora. Nós somos muito tendenciosos a lembrar do passado, em 2024, eu lembro que aconteceu. E também, às vezes, a gente fica ansioso pelo ano que está começando, 2025, como é que vai ser a economia, não sei o quê, os planetas, isso e aquilo. Vamos começar a andar devagar. Sabe, eu estava ali sentado e eu estava pensando sobre isso, sobre aquela passagem onde Deus chama Elias e fala para ele, olha, aliás, Deus não falou, não é? Deus só mostrou para ele o grande poder de terremoto, ventos fortes, mas Deus falava numa brisa suave. Que os nossos corações possam estar dessa maneira, ouvindo essa brisa suave de Deus, esse cuidado de Deus, esse milagre de Deus sobre a nossa vida. E esse ano a gente vai começar falando um pouquinho sobre um novo caminho. Aí você vai falar, pastor, mas eu já estou no caminho. Beleza, mas Deus tem algo novo para a gente. E eu gosto sempre de pensar que Deus, Ele é um Deus que nos surpreende dessa maneira. Quando a gente acha que tudo vai continuar na mesma, ou às vezes a gente acha que tudo acabou, que já chegamos ao final do caminho, Deus nos surpreende e fala assim, calma, tem mais. E os caminhos de Deus são caminhos de bênção. Caminhos de Deus não são caminhos difíceis, não são caminhos para poder nos colocar para baixo, para nos maltratar, não, os caminhos de Deus são caminhos de bênção. E a gente esse ano quer desfrutar o máximo possível desses caminhos que Deus tem feito para nós. Que a gente possa, todos nós, juntos, a uma só voz, num só espírito, num só desejo, caminhar com Jesus, sabendo que Ele tem coisas grandes e tremendas para cada um de nós. Bom, queridos, eu quero ler com você uma mensagem, uma palavra, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo 16. E eu gostei muito dessa passagem, porque eu acho que quando Deus fala de caminhos, não é? Ele fala de caminhos de uma forma muito profunda. Diz assim, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas, eu os guiarei. Tornarei as mais densas trevas em luz diante deles, e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações. Você guardou essa frase? Pegou o negócio aí? Pegou essa visão aí? Olha o que ele diz. Eis que apenas algumas das transformações, ou seja, Deus tem mais do que somente isso, que realizarei. Eu jamais os desampararei. Essa palavra é para você, querido. Vamos orar? Querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, ó Deus, pelos caminhos que o Senhor tem feito para a Tua igreja. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor trata cada um, ó Deus, individualmente. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor quer nos abençoar, nós temos a plena certeza de que coisas tremendas estarão acontecendo na nossa vida. Eu tenho declarado, Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração, que esse ano será um ano incrível. E que, ó Deus, essa nossa fé, essa nossa convicção possa permanecer durante todos os dias desse ano. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E por tudo isso fazemos juntos em nome de Jesus. Um novo caminho em Cristo. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Eu tenho um problema danado com esse negócio de tela. Para nós que estamos caminhando com Jesus, nós podemos entender algumas coisas. E eu quero enumerar algumas delas. A primeira delas é o novo caminho. Ele representa a transformação espiritual que ocorre quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma mudança radical de direção, deixando para trás o antigo estilo de vida e abraçando uma nova identidade. Eu acredito que isso já iniciou na sua vida, já começou na sua vida, já aconteceu na sua vida. Mas é bom a gente relembrar isso. E como a gente fala para muitas pessoas, a gente não sabe em que nível que a pessoa está de relacionamento com Deus. Entenda isso. O primeiro caminho que Deus quer que todos nós tenhamos é esse caminho de conversão, de volta, de retorno. A gente precisa entender que a nossa vida hoje vive uma nova perspectiva. Não é mais a perspectiva que nós tínhamos antes.
Antes, talvez, a gente não pudesse enxergar coisas grandes, coisas tremendas, milagres, coisas que nós não poderíamos fazer, mas hoje sim nós podemos enxergar isso pela fé. E tudo o que nós fazemos é única e exclusivamente pela fé. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O novo de Deus chegou para você. O novo de Deus chegou para a tua vida. Não deixe os pensamentos de derrota, os pensamentos que às vezes tentam te colocar para baixo, dominarem a tua mente. Às vezes eles vêm, mas comece a lembrar das promessas que Deus tem na sua palavra, do novo caminho que Ele está traçando para todos nós, igreja do Senhor. Deus sempre tem algo novo para cada um de nós. E eu espero realmente que você possa estar experimentando coisas grandes, coisas maravilhosas. Segundo ponto, o novo caminho implica numa contínua renovação da mente e do coração, moldando-se à imagem de Cristo através do estudo da Bíblia, da oração e do relacionamento com o Espírito Santo. Entenda isso, queridos. Nós não podemos invalidar de maneira nenhuma a nossa frequência na igreja, é claro. Mas frequentar a igreja não é o máximo que nós podemos fazer, é apenas o início. Aquilo que a gente pode fazer, aquilo que eu, você, que nós podemos fazer, é muito mais. Eu quero crescer a cada dia com Jesus. Eu quero aprender a cada dia com o Mestre. Eu quero andar aos pés dele, eu quero segui-lo, eu quero continuar caminhando com ele, a fim de que eu possa ser aperfeiçoado a cada dia. E eu espero que esse também seja o teu desejo. Não pense apenas nas coisas terrenas, nas coisas que você vive, nas coisas que você experimenta, mas experimente comece a conviver nas coisas maiores que Deus tem para você, uma intimidade maior com Ele. De manhã nós ouvimos aqui, não é, um testemunho maravilhoso da dona Cláudia, onde ela fala que ela teve mais intimidade, mais relacionamento com Deus, que eu e você não precisemos passar por um momento difícil para que a gente possa ter mais relacionamento com Deus. Que a gente tenha essa sede, que a gente tenha essa fome de Deus, esse desejo de andar com o Senhor. Ele quer nos transformar. Nunca fique satisfeito com o que você é hoje. Deus quer fazer ainda muito mais na sua vida. Deus quer te abençoar de maneira maravilhosa. Romanos 12, 2, você já conhece, mas eu mesmo assim vou ler para que a palavra fique guardada no nosso coração. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagine que a gente colocasse esse versículo ao contrário. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso fazer o quê? Renovar a minha mente. E como é que eu renovo a minha mente? Pastor, fazendo uma pós-graduação. Pós-graduação é bom, mas isso não vai renovar a tua mente. Pastor, então eu vou pegar um livro de autoajuda. Tem um livro aí que está batendo, aí todo mundo está gostando, está lendo, as pessoas estão também não. Você vai começar a mudar a tua mente quando você tiver mais intimidade com a palavra. E a palavra é Jesus. João vai dizer, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o logos, aquele que tem toda a palavra. Quando você tem contato com a palavra, quando você tem contato com a Bíblia, você está tendo contato com o próprio Deus. É Ele falando ao nosso coração, é Ele agindo na nossa vida, é Ele nos ensinando, Ele nos doutrinando, abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais para que a gente possa estar enxergando coisas que naturalmente nós não enxergamos. Na quinta-feira, que antecedeu a essa quinta-feira, que antecedeu a outra, o Pete pregou aqui para a gente, o Renato, que é o líder do Ministério de Louvor. E ele estava falando sobre o sobrenatural. Queridos, nós vivemos hoje numa sociedade muito materialista. A gente só consegue acreditar naquilo que a gente vê. A gente está se tornando um grupo de tomeses. Não sei nem se o plural de Tomé é tomeses, mas deve ser. A gente começa a acreditar somente nas coisas que são terrenas. Queridos, você vive na dimensão espiritual.
Pastor, eu vou me cegar, então vou tapar meus olhos para as coisas que estão acontecendo no mundo? Não! Você vai olhar para elas, mas você vai entender e compreender que você vive pelo sobrenatural, acima do natural, acima das coisas que você pode ver. Deus tem coisas novas para cada um de nós, novos caminhos, e Ele quer que a gente trilhe esses caminhos, porque Ele nos ama e quer nos encher a cada dia com a sua presença. Esse é o Deus que nós servimos. Terceiro ponto, Jesus prometeu um caminho que leva à vida abundante, uma vida plena e significativa, guiada pelo propósito divino. Quando a gente pensa em vida abundante, queridos, a gente precisa tirar da nossa mente. Nós somos levados a gostar dos bens materiais. Queridos, bens materiais são bons à beça. Eu falo muito de mim, né, quando eu estou pregando, e eu tenho um cunhado, falo isso não é para me exaltar, você sabe disso, que alugou um apartamento no Recreio dos Bandeirantes. E falou assim: vem passar o Natal aqui em casa, aleluia. E a gente montou no carrinho, enchemos ele com colchonete, com ventilador, com isso, com aquilo, cachorro, fomos todo mundo para a casa dele. E eu falei assim: cara, que lugar diferente. Não sei, pelo menos a mim me agradou muito. E aí, para minha surpresa, olha, se vocês quiserem passar o ano novo aqui, eu não sei, cara, eu vou pensar ainda, vou ver o que acontece. Não, se vocês passarem o ano novo aqui também, vocês serão bem-vindos. Eu falei: Arlene, vamos fazer esse esforço, né? Vamos lá para abençoar teu irmão e tal. As coisas terrenas são boas, queridos, elas não são ruins. O que eu não posso é ficar preso a elas. Deus tem algo maior para nós e nós precisamos olhar para isso. Quando a gente fala de vida abundante, queridos, não é morar no Recreio. Entenda isso. Meu cunhado não é cristão, não tem temor de Deus, mas está lá, mora no Recreio. E inúmeras pessoas que estão lá também não conhecem Jesus. Tem gente que está andando de carro blindado, de carrão, carro importado, carro que nem saiu na concessionária, o cara já comprou. Isso não é vida abundante. A vida abundante é uma vida de paz. A vida abundante é uma vida de conversas com Deus, de intimidade com Deus. A vida abundante é uma vida onde a sua família está bem controlada, está bem equilibrada. A vida abundante é você viver feliz. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós nem todo dia estamos felizes, mas no nosso interior nós precisamos nutrir. Não porque isso vem de nós, mas porque vem de Deus. Saber que aquele dia triste, aquele dia difícil, não vai durar para sempre. Vida abundante fala de coisas ainda muito maiores, e foi isso que Jesus nos prometeu. João capítulo 10, versículo 10, na parte B dele, não é? Não vamos focar aqui agora no inimigo, mas vamos focar aqui agora naquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida plena Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. O que é plenitude, queridos? Completo, cheio, completamente ocupado. Deus quer que eu e você vivamos uma vida de plenitude. E esse ano Ele faz caminhos para que eu e você continuamos a caminhar em plenitude de vida. Ele não prometeu isso para um futuro. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida plena, vida em plenitude. O novo caminho também pode ser visto como superação de obstáculos. Nós enfrentamos obstáculos todos os dias na nossa vida. Nós enfrentamos obstáculos em todos os momentos da nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. É incrível o que acontece. E a primeira, superação de pecados. Pastor, mas como é que é esse negócio do pecado? A gente ouve dizer que a gente que não somos mais pecadores. Pois é, mas de vez em quando a gente erra. De vez em sempre a gente erra. De vez em quando a gente faz coisas que desagradam a Deus. De vez em quando até mesmo nós nos surpreendemos com as nossas atitudes. Acontece com você também? É só comigo mesmo? Fiquei sem graça agora, está todo mundo quieto. Falei: rapaz, eu estou falando de um negócio que só acontece comigo? Não. De vez em quando a gente fala o que não deveria falar. De vez em quando a gente age da maneira como nós não deveríamos agir. E nós precisamos passar por cima dessa barreira e viver completamente na dependência de Deus. Queridos, eu não estou falando de algo que é difícil. Eu não estou falando de algo que é impossível. Eu estou falando de algo que é completamente possível para mim e para você. O novo caminho representa a libertação do poder do pecado e das consequências negativas da vida.
Ainda existem pessoas presas ao pecado, mas Deus declara um novo caminho para você. Talvez você esteja assistindo aí pela internet porque você fala: eu não sou digno de ir na igreja. A minha vida está cheia de erros, a minha vida está cheia de coisas erradas. A minha vida ainda não está como Deus gostaria que estivesse. Então essa palavra é para você. O Senhor hoje faz um novo caminho, um caminho de santidade, um caminho onde nós vamos abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas e caminhar com Deus em santidade. Depende de nós. Existem coisas que o Espírito Santo faz, existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que nós precisamos abrir mão. Tem coisas que nós precisamos abandonar, e uma delas é a prática contínua de pecado. Observe quem você já foi, quem você é hoje. Você consegue pensar um pouquinho sobre isso? Quando eu penso, eu fico atemorizado. Eu me converti em 1988, e não pense na minha idade. Bom, se o pastor converteu em 88, estamos em 2025, então me converti em 1988. E graças a Deus, porque a graça dele me alcançou. Com certeza, eu não estaria aqui falando para você agora, não só porque eu não tinha me convertido, mas porque eu já tinha partido dessa para pior há muito tempo. Eu não era um santinho, eu não era flor que se cheire, mas Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha vida. Essa semana eu botei no meu stories, é stories que tem no WhatsApp? Stories? Status. Obrigado. Gente, eu confundo status, rios, stories. É uma coisa, se eu fosse trabalhar com as redes sociais, graças a Deus que Deus levantou uma opção de gente. Estava vendo hoje, várias pessoas se inscreveram. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Isso demonstra maturidade, isso demonstra razão para poder estar mudando de vida. Mas voltando aqui, quando a gente fica pensando, eu botei esse vídeo, não é? É um cantor secular. E um dia lá, andando lá na internet, ouvi a música. E imediatamente voltei lá para 1991, 92, 93. E eu falei, uau! E aí eu vou ver a tradução da música. Quando eu olhei a tradução da música, eu falei assim, cara, esse cara não é crente, por quê? Se o que ele está escrevendo aqui fala completamente com a Bíblia. E eu fiquei imaginando, né? O que aconteceu na vida dele, na trajetória dele, para que tudo isso mudasse? E aí eu fui estudar a cabeça do cara. Pastor, o senhor está com tempo, né? Eu fui estudar a vida do cara, fui esmiuçar a vida do cara, pelo menos o que a internet diz. E eu descobri que ele teve um período que, quando ele estava no auge da carreira, junto com a banda dele, houve uma decaída tremenda, por causa dos vícios em drogas, anti-ansiolíticos, antidepressivos, e ele chegou ao ponto de querer se suicidar. E realmente ele tentou o suicídio, porque estava fora de si. E um dia eu encontro, então, numa das minhas pesquisas, uma entrevista. E o cara fala com ele, as suas letras remetem muito a alguém que te ama, a alguém que está sempre ao teu lado, a alguém que você se sente livre, a alguém que você se sente abençoado, a alguém que você se sente tranquilo. Quem é essa pessoa? E aí ele começou a contar o testemunho dele. Olha, quando eu era pequeno, não lá em Barbacena, porque ele é americano, mas quando eu era pequenininho, o meu avô era um cristão de verdade. E ele falava para mim do amor de Cristo, do amor de Deus. Então, sempre que eu compunha as minhas músicas, de alguma maneira eu entendia que Deus estava comigo naquilo. É uma história meio doida, gente. Eu estou contando isso para vocês, não sei nem porquê. Mas no final das contas, o cara pergunta para ele, o que aconteceu na sua vida? E ele falou, a minha esposa sempre foi uma mulher devota a Cristo. E ela nunca deixou de orar e de me acompanhar. Até o dia que eu cheguei ao fundo do poço e eu vi, aqui não tem mais solução. Foi o momento onde a graça, onde o amor de Deus, onde o cuidado de Deus alcançou ele. E hoje ele é um cristão para a honra e glória do Senhor. Queridos, esse é o maior milagre. Eu fico feliz demais. Talvez tenha sido assim também na sua vida. Você precisou chegar ao fundo do poço e olha o que Deus fez com você hoje. Nutra isso na sua vida, lembre disso todos os dias. Eu estava num caminho de morte, mas o novo caminho que Deus fez me levou à vida. Isso é para todos nós, queridos. Através da graça de Deus é possível romper com pecados, com padrões destrutivos e trilhar um caminho de liberdade e restauração. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Permaneceis firmes. Você não precisa estar na luta, né? Pecado, sai para lá, eu estou aqui. Não, simplesmente você precisa se posicionar, permanecer firme. Está difícil, mas eu estou com Deus. Estou sendo tentado, mas eu estou com Deus. A dificuldade está vindo, mas eu estou com Deus. Eu não abro mão do Senhor que pela sua graça me salvou. Esse é um novo caminho que Deus está fazendo para você e para mim. Segundo ponto, vencendo desafios. O novo caminho implica enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva, confiante na força e na orientação de Deus. Numa das quintas-feiras da caminhada de fé, e eu quero aqui pela 4ª ou 5ª vez convidar você a também estar conosco nas quintas-feiras às 19h30, se você pode, não perca. Deus tem trazido palavras maravilhosas, né? Eu tenho o costume de convidar várias pessoas aqui, e desse púlpito, dessa plataforma, tem saído palavras proféticas. Então, se você pode estar aqui nessas quintas-feiras, entenda que Deus quer falar com você também no meio da semana, também na quinta-feira. E eu falei um pouquinho sobre desafios. Toda vez que a gente olha para um desafio, a gente fala o quê? Mais um problema, mais uma dificuldade. Queridos, desafio não é dificuldade. Comece a reverter e a renovar a sua mente, entendendo que desafios, na verdade, são oportunidades para que a gente cresça. Nós saímos muito mais fortalecidos depois que a gente passa por uma situação que não é muito agradável. Pergunta para a dona Cláudia. Ela passou por momentos difíceis, passou por momentos, a gente acompanhou, a gente sabe o quão sofrível foi, mas hoje, cada vez mais, a fé que ela tem está mais firmada. Que assim também seja conosco. Talvez você não tenha uma doença, talvez não seja, mas seja alguma coisa na tua vida, uma situação no teu trabalho. Quem sabe uma situação na tua vida emocional. Entenda isso, isso é um desafio. E esse desafio vai te levar para cima, porque Deus nunca coloca ninguém para baixo. Se Ele permite que os desafios cheguem na nossa vida, é porque Ele tem algo muito maior e melhor para nós. Terceiro, mudança de mentalidade. O novo caminho exige uma mudança de mentalidade, deixando para trás pensamentos negativos, medos, inseguranças, e abraçando uma mentalidade renovada, baseada na esperança e na fé. Parece que é repetitivo, e talvez seja. Mas eu e você precisamos aprender a cada dia a deixar a mentalidade da velha criatura e a viver a novidade de vida que Deus nos deu. Isso implica em mudança de pensamentos, mudança de paradigmas, mudanças às vezes de coisas que nós fomos criados e educados desde que nós éramos crianças. Pastor, isso não é fácil. Eu sei que não é. Existem profissionais que podem nos ajudar, mas a palavra de Deus, ela é capaz de fazer esse milagre na nossa vida. Deixe de olhar as coisas pelo lado negativo. Estava conversando com uma pessoa essa semana, eu não lembro mais quem é. E se você olhar hoje os telejornais, quantos por cento são de notícias negativas e quantos por cento são de notícias positivas? Eu não sei mensurar, mas uma coisa é certa, é muito mais notícia negativa. Porque nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de ser atraído pelo negativo. E isso é uma coisa natural, porque a gente precisa sobreviver, e se a gente não estiver atento ao negativo, atento às coisas que são ruins, provavelmente a humanidade já não existiria mais. Mas entenda uma coisa, nós não podemos focar a nossa atenção nas coisas negativas. Você vai ouvir, você vai ler, você vai talvez até mesmo presenciar coisas negativas, mas não fique presas nelas. Deus tem algo novo, Deus tem um novo caminho, Deus tem novas perspectivas. Quando nós erguemos os nossos olhos, quando nós erguemos a nossa mente, quando nós erguemos a nossa alma, na verdade, Deus nos mostra coisas muito maiores. Tem gente que faz a seguinte confissão: não tem mais jeito não, está tudo acabado. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte, concluindo, caros irmãos: absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Os pensamentos moldam a nossa vida.
A forma como nós pensamos vai moldar como nós vamos agir e interagir com o mundo ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor. Então comece a encher o seu pensamento, a sua alma, a sua psique de coisas boas. E a palavra está repleta disso, gente. O novo caminho, ele precisa ser visto ainda como missão. Compartilhando a fé. O pastor falou hoje pela manhã. Nós somos luz nesse mundo de escuridão. Não tem como. A única solução para esse mundo é Jesus. E quem é que tem Jesus? Pessoal da escola de samba? Um grupo de rock? Nem sei se tem mais grupo de rock. Uns coach? Aonde que está a luz? Você pode me dizer? Eu vou levantar minha mão primeiro. Espero que você levante também. A luz está em você, queridos. A luz desse mundo é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina, é aquele que dissipa as trevas, é aquele que mostra a verdade. E eu e você fomos incumbidos por Ele para continuar essa obra de iluminar esse mundo que está perdido. As pessoas estão ansiosas, tateando no escuro, sem saber para onde vão. Mas quando um cristão se aproxima dela pela luz de Jesus, essa pessoa começa a encontrar o caminho. Ela fala assim: se você tem essa luz, eu quero essa luz também. E aí você vai apresentar Jesus para ela. Essa é a nossa missão, a missão maior da igreja. O novo caminho não é apenas uma jornada pessoal, que é bacana isso, mas também uma missão para compartilhar a mensagem da salvação com outras pessoas. É um chamado a ser luz e sal na terra, impactando positivamente o mundo ao nosso redor. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ficar escondida. Aleluia, você é essa cidade. Igualmente não se acende uma candeia, ou seja, aquilo que coloca uma vela, para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloque-se no velador, ou seja, num lugar alto, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, aleluia, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Essa é a nossa missão, é um novo caminho. Eu não posso ficar com os meus lábios calados quando pessoas estão sofrendo, quando pessoas que às vezes trabalham comigo, pessoas que convivem comigo, vizinhos que convivem comigo, não conseguem encontrar essa luz. Eu não posso guardar essa luz para mim. Eu preciso distribuí-la com os meus. Ainda, Deus faz de nós alguém que vai servir a outros. Talvez servir a outros na concepção humana seja difícil. Eu sempre uso, eu não sei se você já ouviu, se não ouviu, vai ouvir, e se já ouviu, vai ouvir de novo. Quando a gente vai a um lugar e a gente é servido por um garçom, você já reparou o que acontece? O garçom vem, te oferece algo para você poder comer, e ele vai lá dentro, quer o refrigerante agora, quer alguma coisa para beber agora? Não, pode trazer tudo junto. E ele vai lá dentro, prepara, ou manda alguém preparar, traz aquela refeição para nós, traz ali o que a gente escolheu para poder beber, depois oferece uma sobremesa, e a gente só simplesmente fala: traga isso, traga aquilo, traga sorvete, traga não sei o quê. E o garçom vai lá e corre para cá. Se o estabelecimento estiver cheio, é ele correndo com outros amigos para lá, para cá, para lá e para cá. E a gente pensa: nossa, ser servido é bom demais. E é verdade, ser servido é bom demais. Mas eu pergunto, no final, quem é que ficou com a tua grana? Quem é que ganhou o salário daquele dia? Foi aquele que serviu, queridos. Servir é melhor do que ser servido. Que a gente possa ter essa consciência. Servir não é ser escravos. Servir é a posição de mais alto nível diante de Deus. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse o que vos sirva. Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E é ajudar de verdade, gente. Se tiver que levantar a manga da camisa e ir lá ajudar, se o trabalho for braçal, a gente tem que estar lá. Se a pessoa está caída, a gente tem que estar lá dando palavras de bênção. Se necessário for, a gente vai na casa da pessoa, a gente ora com a pessoa. Se essa pessoa vem à igreja, a gente abraça ela, pergunta como está.
Se essa pessoa precisa de algo e está no teu alcance fazer, faça. Não fique com medo, não fique receoso. Dá àquele que te pede. Mudança de caminhos, queridos, novos caminhos. A gente pensa muito em nós, não é? Gálatas capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se vos mordeis uns e devorais uns aos outros, cuidado para que não vos destrua mutuamente. Eu gosto de mexer na ferida. Talvez não tire muitos améns, talvez não tire muitos aleluias, mas não pense que eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com que a verdade chegue no teu coração. E se por acaso você se identifica, não pense assim: o pastor falou algo para me acusar. Não, eu não sei da vida de ninguém aqui dentro. Eu não conheço a tua intimidade, eu não conheço o teu dia a dia, porque eu me importo realmente muito pouco com isso. Mas a minha função é dizer para você das verdades da palavra de Deus. Deus é bom, Deus quer mudar, Deus quer transformar, mas eu preciso me abrir e dizer: Senhor, muda a minha vida. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Jesus deu a sua vida, queridos, e essa semana eu estava lendo num livro algo que me fascinou. Deus nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, que Ele preferiu morrer no nosso lugar do que deixar que nós morrêssemos. De tanto que Ele nos ama. Por que a gente vai ser diferente? Por que a gente não pode abrir mão do nosso tempo para abençoar a vida de alguém? Por que a gente não pode estar do lado de alguém, apoiando, ajudando? Comece a fazer isso a partir de hoje. Sirva mais e sirva melhor. Transformando o mundo. O novo caminho é um caminho de transformação, buscando construir um mundo mais justo, pacífico e amoroso, refletindo o reino de Deus na terra. Aonde as pessoas vão ter contato com o reino de Deus? Na igreja? Nem sempre. Mas é na sua vida. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Aonde você está, eu já disse isso e eu repito mais uma vez, você tem o poder de influenciar aquele lugar. Não porque há poder em você, não porque nós somos melhores, não, mas é porque a presença do Espírito Santo está em nós. E aonde Deus chega, as trevas se dissipam. Aonde Deus chega, a derrota se dissipa. Aonde Deus chega, a doença vai embora. Aonde Deus chega, a confusão de relacionamentos se acaba. E você recebe essa presença, você anda com essa presença. Aonde você estiver, você é capaz de mudar o ambiente. Eu já vi muito crente falando assim: olha, eu fui na casa de fulano, meu irmão sentia um peso lá dentro, misericórdia, eu me sentia tão... Tem alguma coisa errada com isso, espera aí. As trevas, elas não podem dominar a luz. Elas só não dominam nesse momento porque as luzes estão acesas. Se apagar todas elas, as trevas vão dominar. Entende isso? O reino das trevas, o reino do inimigo, e ele sim tem um reino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno está aí fazendo, trabalhando. Mas ele não pode prevalecer, porque a luz do Senhor está nessa terra. E a luz do Senhor sou eu e você. Então entenda isso, aonde você chega, você influencia. Se você está cheio do Espírito Santo, está transbordando do Espírito Santo, aonde você chegar, vidas serão abençoadas. A sua simples presença naquele lugar já muda todo o ambiente que tem ali, porque você leva a presença de Deus aonde você está. É no trem, é no BRT, é no Uber, aonde quer que você esteja, você está influenciando pessoas positivamente, porque a presença de Deus, ela muda, a presença de Deus, ela transforma, a presença de Deus, ela faz algo novo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pode ter certeza disso, eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Olhando para Jesus, temos a imagem do que Deus quer para nós. Olhe para Jesus. O pastor tem falado muito, né? Leia o Evangelho de João. O maior exemplo de vida que nós podemos ter foi o exemplo de Jesus. Madre Teresa de Calcutá, que já foi, poderia ter sido um bom exemplo. Pessoas que viveram aqui no Brasil poderiam ter sido ótimos exemplos, e foram. Mas o maior exemplo de uma vida que se doou,
uma vida que não quis nada para ela mesma, mas uma vida que quis abençoar do início até o fim, foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele não há mácula, nele não há pecado, nele não há mancha, nele não há qualquer desvio, qualquer tipo de comportamento que seja maléfico. Não, pelo contrário. Amor e perdão. Como é que está isso na nossa vida? A gente tem que analisar isso todos os dias. Eu estou verdadeiramente amando? E amando não é dizer assim, não, eu vou te amar se você não. Isso é amor condicional. O amor que Deus nos chama a viver é um amor incondicional. Não se dá uma condição, eu simplesmente resolvo amar. Pastor, mas é muito difícil. Exercite. Deus vai te dar capacidade de amar os teus inimigos, amar as pessoas que te perseguem, amar as pessoas que tentam fazer mal contra você. E o perdão, ele anda juntinho, anda de mãos dadas com o amor. Ao mesmo tempo que eu amo, eu perdoo. Ao mesmo tempo que eu amo alguém, eu vou viver perdoando aqueles que têm me ofendido. Essa é a oração de Jesus, porque Ele nos amou e perdoou de coisas muito maiores. Obediência e fé. Andar em obediência a Deus parece que quase não é falado hoje, mas isso é importante. Hoje nós chamamos de, o que era chamado de lei antigamente, hoje nós chamamos de propósitos, hoje nós chamamos faltou a palavra aqui agora, mas entenda uma coisa, existem regras que Deus colocou para nós, condições que Deus colocou para nós. Quantos de nós temos buscado viver essas condições? E às vezes a gente não vive, e entra ano, sai ano, a gente fala, Senhor, nada mudou. Não mudou por quê? Porque a gente não retornou ao caminho que Deus falou para a gente poder fazer. Isso requer renúncia, isso requer de nós um certo sacrifício, pequeno demais, diante do grande sacrifício de Jesus por cada um de nós. Servir ao próximo. Meus queridos, como é bom servir, como é bom poder ajudar, como é bom poder oferecer uma mão amiga àquelas pessoas que estão precisando. Como é bom poder ser igreja na vida das pessoas. Como é bom ser reino de Deus na vida das pessoas. Como é bom celebrar com as pessoas as suas vitórias. Comece a ter essa visão a partir de hoje. Se alguém recebeu algo, se alguém conheceu algo, se alguém adquiriu algo, comece a se alegrar com essa pessoa. Já teve casos de a gente, experimentar situações assim, fulano foi abençoado, eu estou aqui orando já há um tempão, Senhor, olha para mim, porque eu também tenho orado, também tenho jejuado, também tenho ido nas quintas-feiras, nos domingos, eu vou em todos os encontros. Não, se alegra com essa pessoa. Alegrai-vos com aqueles que estão alegres, chorai com aqueles que estão tristes. É a mensagem simples de Jesus. Não tem bicho de 7 cabeças, isso está lá no Apocalipse, nem sei se é 7 cabeças ou 4, sei lá. Terminando, meus queridos, eu quero fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou até agora. A jornada do novo caminho é um processo de contínua transformação. É uma vida constante de crescimento, onde superamos obstáculos, cumprimos nossa missão e encontramos a verdadeira felicidade e propósito em Deus. Muita gente está andando hoje sem propósito. Muita gente hoje está andando infeliz, já acorda mal-humorado, já acorda sem perspectiva de um dia excelente. Mas, meus queridos, conosco não pode ser assim. Muitas pessoas hoje só olham para os obstáculos, não olham para Deus. Com a gente não pode ser dessa maneira. Deus nos dá um novo caminho. Jesus diz, João capítulo 14, versículo 6, eu não passei para os meninos, mas você sabe, eu sou o caminho e é Ele. Veja que Ele começa dizendo que Ele é o caminho, Ele faz o caminho para nós. Nós trilhamos o nosso caminho por aquilo que Jesus tem colocado na nossa vida. Obrigado, gente. Renovação interior, mudança, das coisas que a gente pensa, das coisas que nós fomos criados. É necessário fazer isso. Pastor, é fácil? Não! É difícil a gente abrir mão das coisas que nós estamos arraigados, fomos criados pensando dessa maneira, não é fácil. Mas quando nós nos sujeitamos, nos ajoelhamos, nos prostramos diante de Deus e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformada à imagem do Senhor. Superação de obstáculos.
veio o obstáculo. Claro que ninguém quer enfrentar o obstáculo. Você imagina, mesmo os atletas que tem que ficar lá, pulando os obstáculos, vai pulando cada um deles. Pergunta para eles, olha só, se a partir de hoje fosse sem obstáculos, você ia ficar triste ou alegre? O cara ia dizer, claro, evidente, sem obstáculos é muito melhor. Na vida também é assim, sem obstáculos é muito melhor. Mas, gente, não tem jeito. A cada momento a gente enfrenta cada um deles, só que com uma nova perspectiva. Eu vou vencer e eu vou saborear o valor da vitória. Deus está comigo e nada vai poder me parar. Missão e impacto. Nossa missão como igreja é falar do amor de Deus, é levar a luz do Evangelho, é oferecer para as pessoas algo diferente, uma novidade realmente. O Evangelho é chamado de boas novas. As boas novas são isso, são boas notícias. Enquanto o mundo diz, olha, não vai dar, o Evangelho diz, vai dar e vai dar muito bem, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia! E por fim, queridos, viver uma vida abundante. Uma vida que não é repleta talvez de dinheiro, de posses, mas uma vida que tem paz. Pessoas hoje pagariam fortunas para ter paz. Talvez ela daria toda a fortuna que ela tenha. E Deus nos dá isso gratuitamente. Basta que a gente se coloque diante dEle. Basta que a gente experimente dEle. Basta que a gente se aprofunde cada vez mais nele. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, reinará nos nossos corações. Um novo caminho simboliza uma transformação radical que ocorre na vida de quem encontra Jesus. Tudo muda, tudo é transformado. É uma jornada de fé, perseverança e serviço, guiada pelo Espírito Santo e culminando em uma vida abundante e significativa, tanto para o indivíduo, quanto para a comunidade que está ao seu redor, o mundo que está ao nosso redor. Quando olhamos para Jesus, temos uma ideia clara de como Deus quer que seja o nosso caminho. Olhe para Jesus. A partir de hoje, faça esse compromisso com você mesmo. Não é comigo, não é com a igreja, não é com algo que... Não, é com você mesmo. Comece hoje a tomar esse compromisso para você. Senhor, eu quero que 2025 seja diferente. E esse novo caminho que eu estava só pensando é a minha promoção no emprego, e isso vai acontecer. A gente profetizou isso aqui na quinta-feira. Ah, Senhor, que o meu casamento seja restabelecido. Isso vai acontecer. Ah, Senhor, que as minhas dúvidas possam se transformar em soluções. Que os problemas que eu enfrento possam me levar para lugares mais altos. Isso vai acontecer. Mas fixe a sua mente em ser cada vez mais semelhante a Jesus, andando no caminho que Ele trilhou para nós, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. A gente não pode de maneira nenhuma se deixar de falar com Deus. A gente faz algumas coisas inspirados pelo Espírito de Deus, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é ter a nossa oração, a nossa vida com Deus, abrir o nosso coração diante dEle. Se alguma coisa que eu falei nessa noite, você se identificou, eu não quero que você venha aqui à frente e você diga, olha, eu estou em pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a minha vida tem sido torta, eu não tenho sido... Não. Não é diante de nós que você tem que confessar. Você precisa confessar para Deus. E aí sim, começar a caminhar no novo caminho que Deus tem para nós em 2025. Pai de amor e querido, eu me alegro, Senhor, porque a Tua verdade, Pai, muda e transforma. Eu me alegro, Senhor, porque o Senhor faz algo novo nas nossas vidas e nós temos profetizado isso. Eis que faço novas todas as coisas, e todas as coisas são todas na nossa vida. Começa, Senhor, no nosso interior, começa no nosso coração, começa na nossa alma, que possamos pensar diferente, para fim de que sejamos diferentes nesse mundo. Que a nossa vida, Senhor, possa refletir o Teu amor, a Tua graça, que aonde quer que nós estivermos, que o ambiente aonde nós vamos frequentar, possa, Senhor, ser influenciado, não por nós, mas pela presença do Senhor que habita em nós. Senhor, que possamos servir melhor ao nosso próximo, que possamos servir melhor, ó Deus, dentro do Teu reino, que possamos servir melhor, Senhor, a Tua igreja, a nossa família,
Que possamos servir melhor, Senhor, os nossos amigos. Que tenhamos, Senhor, mãos estendidas para abençoar todos aqueles que necessitam, que estão perto de nós, Pai. Que o nosso coração seja um coração doador. Doador de vida, doador de alegria, doador de esperança e doador de fé. Nós te pedimos isso, Senhor. Nós agradecemos a Ti porque a Tua palavra é santa, a Tua palavra cura, a Tua palavra muda perspectivas, muda, Senhor, visões, muda, Senhor, esperanças quanto ao futuro e nos traz para o reto e bom caminho. Assim nós te oramos, Senhor, e assim eu oro pelos meus irmãos, fazendo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue a ótima caminhada com Cristo, que a paz de Deus repouse sobre vocês. Em nome de Jesus.